aí, meu parceiro, você já conhece a Huntech Trader? É uma plataforma que você pode fazer trades simulados, mas com ganhos reais. Saiba mais no link da descrição. Anderson CRVG mandou R$4. Sem clubismo algum, mas observando boneco por boneco de cada clube, posso cravar que o Vasco fica pelo menos no G6. Vegeti, Nuno, Paulinho Paula, Léo Jardim, que isso pô, é um absurdo discordar disso. Qual o nome do nosso cidadão? Anderson. Anderson. RVG. Luna, calma. Deixa Você é absurdo. Falar que é as pessoas se empolgarem. G6. Não acho. Loucura de Cara, falar disso. o Vasco perde, é uma análise. O Vasco ganha, é outra análise. É um negócio daquele, muda tudo. Deixa os caras... Jogo após jogo muda tudo, Mas tem que cara. deixar os caras se divertirem. Tá bom, vamos lá. é isso. Acontece, não acontece? Meu, fala pra mãe. Boa tarde, Charla. Parabéns aí pelo 1 milhão. Ô, papai. Tá claro aí que a régua que o Cantarelli usa pro Vasco, ele não usa pro Fluminense. Sei bem. Ontem entraram Jair, Adson, Titi e Paí no segundo tempo. Mudaram o jogo. O Jair até entrou na parte final ali, no lugar do Hugo Moura. No banco do Fluminense não tem esses jogadores no banco de reserva, entendeu? Eu acho que não é nem melhor que o do Fluminense e do Vasco. Os dois elencos se equivalem. Tem baranga dos dois lados e tem ótimos jogadores também dos dois lados, como tem jogadores regulares dos dois lados. Cara, esse banco, se entrasse uma rodada atrás e não tivesse feito o que o Paê fez ontem, ninguém ia analisar assim, cara. Mas aí fudeu. Aí O Tietchan Ele tá na entrou e reserva. fez, acabou. O Tietchan tá na reserva do Vasco por quê? Porque o Vasco tá jogando com um time mais E ofensivo. o não sei se Jair, você sabe. o Jair tem jogado muito bem com a camisa do Vasco. Calma, cara. Tô te perguntando. Calma, mano. Desde que chegou... O Hércules tá jogando bem pra caralho no Fluminense. Mas o Hércules é mais O jogador que o Jair. Jair tá jogando pra caralho. Eu acho o Hércules mais jogador que o O Jair. Jair é grande jogador, pô. Você acha? Não, mano. O Jair não tem Mano, grandes o atuações há muito teto do tempo. Hércules... Não, beleza. É tipo o Alan no Flamengo. Era um Cantaré. mas não é Vem o comigo. nível que ele era Cantaré, antes. o teto do Hércules é muito maior que o do Jair. Mas muito maior. Eu tô contigo. Mas hoje... Estão jogadores equivalentes. O que estão jogando de Não, bola não são acho, equivalentes. não acho. Pelo que São já- equivalentes. Mas o Paê... Qual foi a última vez que o Paê jogou bem? Cara, Antes de a ontem? gente está falando do Paê, não estamos falando do Paê. Não, falou. Tudo bem, mas ele São tá os falando do quatro que Jair. entraram. Aí, calma. Não, Jair. A gente tá falando... Qual vamos lá. grande partida do Vamos Jair lá. com a camisa do Vasco? Ontem o Vasco jogou com um meia na ponta direita, que também... Ele não é ponta direita, ele é meia, que é o Garré. Um meia. Jogou com outro meia. Coutinho. Jogou com outro jogador que já foi meia no Vasco, Paulinho. O Paê foi a quarta opção de meia. O Paê de quarta opção de meia não tá bom pra caralho, não? Não tá. Não tá bom? Tá bom, então. Que- Eu só acho que, assim, Gente, você eu lembrar... acho que o Bahia, que tá na Libertadores, queria que a quarta opção de meio campista dele fosse o Paê, pô. Porque eu não tô falando de, tipo assim, vale É o a que o pena Paê tu já pagar... foi, não é vale a isso pena aí. tu O pagar Paê 1,5 já milhão foi, mano. pra ele ser a quarta opção? Concordo 100% com o É E a isso, quarta é opção isso. é um garoto da base. Antes, Mas ontem o caralho, Paê- mas porra, tu tendo a quarta opção, o Paê não é bom? Cara, antes ontem o Paê não ia sair do Vasco. No meio do ano. Cantarelli, pode eu ser que estou te saia fazendo uma pergunta, responda Mas a é isso que eu tô pergunta. respondendo. O que eu Não, tô tá respondendo uma pergunta. Não, eu tô te respondendo o seguinte: o Paê não joga bem no Vasco. O Paê tem ontem deu um assistência grande- deu o assistência Paê- pro gol da vitória do Vasco, acabou. Isso, o Paê tem Final, um grande... fim, Ontem, o fim. Paê tem um grande conjunto Importa, de três Carioca? boas atuações. Ó, vamos lá, no vamos lá. Vasco. Carioca não importa, Assim. né? Carioca não importa. O primeiro jogo do ano que importa pro Vasco, segundo o Bruno Cantarelli, uma assistência. Acabou. Irmão, fechou. tá bem. Não, funciona. Não, assim, Ué, não é Então, assim eu que acho funciona que o futebol? é isso. Eu acho que o deve Paê- ser. O futebol não funciona assim? Deve ser. Não, Caralho. Deve Tipo, ser. vai botar a bola na rede, mas dizer uma coisa. Eu vou te brasileiro lembrar, não é agora vou que te vale? lembrar, vou te lembrar. Só uma coisa, assim, Teve um brasileiro o no ano Paê- passado que o Paê jogou. Mas eu acho que O Paê jogou o brasileiro no ano o passado. Paê, pra ser quarto de reserva... Você lembra tá de disso? boa, o problema é pagar o que Pagar paga. 1 milhão e- Agora, se ele não é titular... Bizarro tá bom, isso. porque ele não pode ser titular. Se ele é quarta opção... Ele não pode ser titular. Agora, Se ele é o quarto reserva do Vasco... agora, eu acho que o Vasco... Não é bom? O problema é pagar uma milha e brau, porque Isso geralmente é muito o quarto errado. Pra reserva caralho. é o moleque da Era base. pra ser um titular. É o Missou. Quem ganha Tirando- 1,5 milhão acho que- tem que ser titular. Acho que absoluto. tirando a parte Os quatro que da entraram- euforia da torcida do Vasco, que é normal. Se, porra, se o time não ganhar, o torcedor não ficar eufórico, Então, fudeu. o Vasco, ele dá... mas ele eu dá acho que- a torcida dá all-in nas 3 primeiras rodadas. É que, irmão, Mas eu acho que... é igual o Flamengo, é time de massa, pô. time E vai massa, ganhar, irmão. Eu concordo com isso, eu concordo com isso. O problema é, por exemplo, eu acho que o Vasco tem condição de fazer um Campeonato Brasileiro competitivo. Com o elenco que tem. Então, Eu- eu também competitivo. acho. Eu Fez acho ano que... passado. Tá na mão do Carinho. Eu acho que tem... Ano passado fez.
mas Tem tomou Chegou a treinador. lutar por Libertadores. mas tomou de 6x1 do Flamengo. Esse time... A eu acho partir que- daí, né? A partir daí, né? mas o brasileiro é todo. Eu tô dizendo, o Carille é um cara que tem que ser cobrado, porque ele é um cara... Mas que- esse também já foi amassado pelo Flamengo. O quê? Esse Vasco aí. Ah, é, Então, sim, não, sim. também já vou... Então, aí Foi eu... amassado com aí- qual competição? No Carioca. Foi. Carioca não vale. Porra, aí Eu tô tranquilo. aí não. Mas eu tô tranquilo. Então fica tranquilo. Eu tô tranquilo. O Botafogo não foi amassado em todos os Não é jogos? isso. Não, beleza. Eu tô tranquilo, beleza. pô. Eu vou... Olha só, olha só. Eu não entendo. Eu me faço... Eu sou maluco da parada, né? Eu sou Não maluco. sei, vamos ver o chat. Quem é maluco? Eu sou maluco. Bota aí, Quem é o maluco? Bota aí. Quem é o Bota aí, maluco? bota aí, Cantarelli ou Enzo? Bota aí. E deixa eu complementar aqui, que eu pelo menos tô tentando fazer análise sem rivalizar com ninguém. Fábio Vamos- Carille já virou um treinador foda. Guilherme Vaz mandou aqui. Ninguém... Alguém falou isso? Mas eu acho que o Carille é um cara Eu acho que ele tem que ser cobrado. talhado pra fazer o trabalho que esse time mais pode. Eu acho que ele tem que ser- marcar muito e ser um time efetivo Eu lá na acho frente. Ele tá tentando, ele Eu não acho que ele, consegue, mas eu ele acho que ele essa tem que pressão ser na mão. cobrado. Quando eu digo Cobrado. cobrado, não é ser demitido. Eu acho que ele tem que ser cobrado para que o Vasco apresente futebol competitivo, como apresentou ontem, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi muito O primeiro tempo foi muito ruim. primeiro- ó, o te primeiro falar. tempo, se o Santos tivesse Sim. mais capricho nas Se finalizações. o Guilherme tivesse jogando bola... Agora, Guilherme ontem, meu Deus o do céu. segundo tempo também foi o. Horroroso. É assim, acho que desde a boa fase do Rafael Paiva. E assim, teve a má fase dele também. sim. Desde a boa fase do Rafael Paiva, que o Vasco não faz o segundo tempo como fez ontem. Eu achei um segundo tempo dominante. O Vasco não deu chance ao Santos. Eu achei... Pô, primeiro tempo, eu achei o Vasco muito mal. Eu achei que o Vasco perdeu a válvula de escape do Paulo Henrique, que o Escobar jogou. O Escobar é muito bom lateral. lateral, né? tempo. O argentino Lateral é do Campeonato muito Paulista. bom, muito bom. Anulou o Paulo Henrique, minou completamente. O Paulo Henrique ficou sem confiança nenhuma, tava jogando nada. Sabe o que faltou ao Vasco, principalmente no primeiro tempo? Um volante, um cabeça de área com mais qualidade que o Hugo Moura. Exatamente. Porque assim, Porque, tipo, o Santos subiu o bloco de marcação. Mano, o Paulinho a tem bola que ser... estourava no Hugo Moura. O Vasco ontem jogou com Porrada dois pra homens de frente. meio de campo, né? Paulinho e Hugo Moura. O Paulinho tem que ser super-herói. Paulinho tem que fazer a saída de bola. Paulinho tem que fechar o Fez meio. mal, né? Paulinho tem que chegar na linha de fundo. E fez então, mal, não. Aí eu, tipo assim, eu não consigo cobrar muito o jogador porque ele é sobrecarregado. O cara tem que ser um super-homem pra estar em todas as áreas do campo. Não tem Não, como. e tem uma outra coisa. O Vasco tem uma grande arma que continua pra esse ano, que é cruzamento de Lucas Piton e Verrete. E que ontem- dá uma assistência de cabeça e faz um gol de Só cabeça. que é importante frisar, o Vasco ontem não ficou cruzando igual maluco. Tá O bom, Vasco mas os ontem gols tocava... saíram Não, assim. não, perfeito. O gol saiu de bola parada, Tem um cruzava outro na que área, um tiro de depois cabeça Piton que o goleiro cruzou, fez na Verrete defesa. tocou. Escorou. Gordon Banks. Ó, a defesa que Cara, vai... não fez. vai Era concor- defesa, Que do defesa Verrete. Não, vai absurda. concorrer a Verrete, que é defesa o do melhor Campeonato Brasileiro. cabeceador do outra futebol coisa, brasileiro. Eu acho que é do mundo, hein? Outra coisa. O Verrete. É bizarro, tá? A gente É chegou bizarro. ao ponto É de bizarro. alguns vascaínos ficarem assim, mas não dá pra ser um time de uma nota só. Bom, é a grande arma que o Vasco tem. Então, Potencializa. o Carille tem que potencializar isso. Não é só na bola, vai no fundo, o Piton e cruza. É o Piton cruzando bola pro Verrete cabecear. Bola parada do Coutinho, do Paete, quem for, pro Verrete fazer casquinha ou centrar pra alguém, como foi o isso. lance do gol. É usar a bola aérea de várias formas. No escanteio, na falta lateral, na falta frontal. O Vasco tem obrigação. Você olhar o jogo que o Vasco jogar, se você não enxergar o Vasco com 3, 4 tipos de jogadas pra cabeça pensando no Verrete, tem que cobrar o Carille. É isso. Porque ele tem que fazer isso. Joga assim. E eu acho Tem que, que tipo assim, explorar tem que... isso. Mas não caiu por isso. E tem, eu acho que Há pode... 3 anos já, 2 anos atrás. Eu Jogar acho que- italiana, E eu não catenaccio acho, e- mas eu não acho errado também, tu vai às vezes olhar pra um jogo e falar assim, cara, esse jogo eu preciso de velocidade, eu preciso de Adson, eu preciso do Lloyd, eu preciso do Ryan no ataque, e botar o Verrete no banco pra entrar no segundo tempo contra o Palmeiras no Allianz aí Parque. eu não- Porque o Vasco não vai jogar com a bola no pé Se contra o você Palmeiras no conseguir Allianz entregar Parque. um jogo desse de primeiro tempo, de Gente, sem o Verrete, o Cano às vezes era poupado em jogo. acho que com alguns muita momentos- correria, que você cansa o adversário e O tal. Verrete Eu acho que em alguns momentos o Verrete tem vai ter que 36 anos. Ele não pode jogar todas as partidas no ano. É a situação que você pode ter. É questão física. Um jogo físico Pra ter e ele ser no menos momento um, né? importante. Mas você tem que ter outras formas de fazer gol que não envolvam o cara. Tudo bem, meu mano. até agora Mas não ontem, você pode falar isso de inúmeros jogos. Pra mim, o Vasco ano passado vivia de fazer igual o Palmeiras, fazer 50 cruzamentos e 2 darem certo. Ontem, o Vasco cruzou poucas vezes
vezes e essas poucas vezes saíram lances perigosos. Pra mim, futebol tem que ser assim do Vasco. Mas os gols foram assim. Sim, mas é porque Eu falei que tem que usou fazer na hora gols de certa. outra forma. Mas o Vasco Sim, fez. eu O acho Nuno que Moreira fez pra- uma boa. pra O tirar Nuno o Moreira Verratti fez do uma time. boa jogada Eu individual acho na que hora de o- cavar, bateu no peito do cara do Santos. Tudo Podia ter bem. alguma jogada individual. Eu acho que ali o de gol. Nuno é um cara que pode te entregar isso. Eu acho que sim, pela condição física do Verratti, tem estrategicamente, tem Eu jogo acho que tem que ser poupado em alguns você jogos, de eu repente comece. Agora, pra isso também deixar o técnico tranquilo pra fazer vai isso, enfrentar o Nuno tem que estar dando resposta. Eu acho que o Nuno já deu. E ontem o o Nuno é Adson... esse cara que é brigador, Gente, o lutador. Adson voltou ontem, depois de 7 meses. As arrancadas que ele deu, ele Sim. deu um drible da vaca. Ele com entrou com 20 lençol. minutos, Ele né? jogou bem pra caralho. Pra quem voltou de 7 Agora, meses. por exemplo, E aí você bota depois contra o Palmeiras o Verratti com 40 de jogo pra tu falar lá, Verratti. Eu vou te dar um exemplo. Vinícius Vou te dar um Oliveira falou exemplo. que o Uma Cano coisa- só fica no banco se não estiver 100%. Tudo bem, então. Eu vou te dar- Mas eu acho que tem que fazer exatamente Não é o por que o opção Verratti. técnica. Não, mas por Quando exemplo, tinha o eu Elias, acho ele ficava que mais o no Verratti banco. eu Não, acho eu não que tô tem- falando pro Verratti ser opção técnica, eu tô falando pro Verratti ser poupado para Estratégia. partidas que eles Estratégia. sejam mais Mas importantes. quando o ano que passado sejam tinha mais- Não, o- mas aí eu discordo um pouco de Tinha você. o Cauã Eu Elias, acho ele que- botava mais o Cano no Não banco. dá pra jogar contra o Corinthians agora, na próxima rodada, sem o Verratti. Eu acho maluquice. Não. Acho Não, maluquice. eu ainda mais que Acho maluquice. o Corinthians joga com trocação também. Eu acho que é mais eu na acho. frente. Agora, por acho que é exemplo, na frente. se você for enfrentar o Inter no Beira-Rio, eu acho melhor jogar com o Arraial do que com o Verratti. É, dependendo do jogo, mano, cara. eu não- Vai, mano. eu não sou dessa. Ah, mano, porque sabe o que vai acontecer? Depende, Se Sabe o você, que vai acontecer? se você for ficar com um a menos com o Verratti, porque o adversário vai ficar Ele vai te ficar engolindo afobando, e é isso. cara. Quer ver Você tem que pensar. Quer ver um exemplo? No segundo jogo, é porque o Vasco tava precisando do resultado, mas o segundo jogo do Campeonato Carioca, segunda semifinal contra o Flamengo, se o Vasco tem um time mais ajeitado, tá com o Adson disponível, o Nuno já tem uma sequência. Ali ele destoou muito. Ali. Mano, se você tem um Ryan ali, ele vai ser Ele ia ser mais útil. participativo que o Verratti em boa parte do jogo, e você vai guardar o Verratti pra situação ocasional. Mas o Ryan Porque- jogou, né? Não, Na que eu digo, segunda, não. No primeiro jogo jogou e perdeu um gol. Tudo bem, mas jogou bem. É, pra mim, a chance do Vasco ele moleque de perdeu. 18 anos O primeiro perdeu foi o quê? gol. Foi 1 a O 0? Flaco perdeu o gol ontem e 1 a ninguém 0 tá gol do Bruno massacrando o Henrique. cara. Não, ele não perdeu o gol, né? O Ortiz tirou o gol. O Léo Ortiz tirou o gol. Ah, aí tá bom. Eu não lembro, gente, Ontem, igual eu ontem não o lembro Savarino do lance. perdeu de gol, moleque fala que Então o o Verratti... Everton pegou. Pô, ontem o Savarino perdeu Ah, gol então o pra Verratti caralho. que perdeu o gol, que a O moleque tem operação pela 18 defesa. anos, mano. Qual que o... O Não, go- ali é O defesaço. zagueiro tirou em cima da Ali é linha, defesaço, gente. Ali é defesaço. Eu não lembro do lance. Ali é defesaço. Tem que fazer o gol. É igual o Luiz Araújo perdeu o gol contra o Fluminense. Pra mim, perdeu o gol. Ah, o Fábio fechou o espaço. Perdeu o gol, pô. Os caras... Gol pra fazer. Ontem o Savarino perdeu O Verratti também tava sozinho. O Savarino O goleiro foi... fez uma defesaça. Foi... fominha, era pra dar a bola pro Arthur, perdeu o gol. Gente, o cara- E aí no Esse outro daí- ele adiantou demais. O cara porque dominou venceu o errado, goleiro. perdeu o gol. O cara venceu o goleiro, a bola O passou Igor do Jesus goleiro. perdeu o gol porque ele chutou, o Everton pegou. O cara venceu o Igor Jesus goleiro. perdeu Daqui a o pouco gol. a gente vai... não vai dar o mérito do Davi Luiz dele ter tirado a bola em cima da linha contra a Espanha. Não, mas na- perdeu o gol. Perdeu o gol. Pra Então mim, tudo perdeu o bem. gol. Não, você tá falando Pra que perdeu mim. o gol. Não, você tá falando que perdeu o gol que você tá defendendo a titularidade do Verratti. Aí pra, Claro! pra defender a titularidade do Verratti, você tem que Mas eu criticar acho que o não gol, o não é uma suposto gol tarefa. perdido Não pelo é uma Ryan tarefa, no principalmente primeiro- depois do jogo de ontem, defender Não. a titularidade do Não, Verratti, beleza. não. É porque você tá sendo resultadista. Não, porque É claro. o recorte Porque do Ver- quando o Verratti não toca na bola nos dois jogos contra o Flamengo, você não falou O nada. Verratti no Vasco, a torcida tem que ser grata ao Verratti, pô. Falei Caralho. que tem que xingar o Verratti? Não, mas tô dizendo assim, o Verratti... Não, o Verratti, ele salva o Vasco de cair. Ele salva o Vasco. Cara, mas por que Ele você tá salva. falando isso? No ano passado, a arrancada do Vasco que chega à semifinal. Cara, você tá por desvirtuando. causa Ninguém do está Verratti, negando isso, Você tá tá? E desvirtuando. ontem Ninguém venceu está o negando- jogo. deixa eu Venceu falar. o jogo de ontem por causa do Catarina, Verratti. você tá- Mas mesmo assim... Catarina, tem- você tá desvirtuando, mas ele faz você tá isso. Não, desvirtuando mas- o debate. O debate mesmo que eu tô assim, propondo tem que aqui... se pensar numa estratégia pra usar o Verratti Pra às cá, vezes. o cara tem 30, Eu ele sou não é um contra- moleque de 18, ele Eu tem sou contra 36 começar um jogo anos. sem ele se ele tiver 100%. Ele tem 36 Sou contra, anos. dependendo do jogo, não. Tudo Sugar bem, o cara eu sou até a contra. última Porque, assim, gota tem vai jogo- dar merda, pô. tem Sou jogo contra. que o o Vasco Vasco- joga Sul-Americana, tem Copa jogo do que- Brasil e Brasileiro. Tem jogo que mesmo que o Vasco queira muito, tiver um dia maravilhoso, ele não vai ter a bola, não vai conduzir o jogo. E vai ser o menos Verratti um. vai ser menos um. E às vezes é melhor Aí tirar sabe, ele. aí sabe... Tem jogo que vai ser trocado. Aí sabe o que as pessoas vão falar Eu nos não vejo mais comentários? fazendo gol sem ele. Não, aí sabe Em o que as campo. pessoas... Não vejo. Não, mas o jogo tem 90 minutos. O ele gol pode- contra o Flamengo Vai foi ter do que- Nuno, pô. Você Ele vai concorda ter que comigo pra entrar. não perder o jogo, ou no mínimo empatar em 0x0. O Vasco precisa fazer um gol sem o Verratti. O gol Precisa do... gols o sem gol contra o Verratti. Flamengo Ele foi precisa o jogar, Nuno. né? Primeiro tem que estar jogando, criando chances, porque Não, se ele foi não do jogar e Nuno. não criar Então, nada, a vai jogada jogar do no Verratti. Verratti. Não, o gol contra o Flamengo foi do Nuno.
Ah, tá. Mas assim, Então, segundo ele você, fazer o único gol- jeito do Vasco fazer gol é com o Verratti. Neste momento, sim. E o Nuno fez, em 3 jogos, É o- fez 2 gols e deu uma assistência. Então tá bom. Então, Nuno é- então não ele é não pode conversa. fazer Nuno é gol. uma esperança. Pode. O É uma DVD, esperança. quando voltar, O fazia gol. Vasco tem que construir situações de gol que não utiliza o Verratti. Mas é isso! Se começar a construir, eu vou concordar Mas é isso, mas pra tentar construir vai ter que um dia... Não, no treinamento. Ontem o Carille E deixou o bem Carille claro não, isso. o Carille coloca o Verratti em campo porque ele não consegue ainda botar... Não, porque o de ontem tem que colocar o Verratti mesmo. Tem que jogar o ele é Carille bom pra mesmo, caralho tem que pra jogar o jogar Carille. ele, pô. A situação é de pensar Não é no porque não consegue. Não, no Vasco hoje, ele faz gols. Foi assim ano retrasado, Mas por que foi que é um assim ano problema passado. fazer E é isso? assim até agora, até ontem. Mas é um problema Ele isso. faz gols utilizando a grande habilidade que o Verratti tem na jogada aérea. É isso. Cruzamento do Piton, Verratti escora, gol do Nuno. Não foi uma jogada construída. E qual é o crime disso? Não, nenhum. Não, mas... foi uma jogada construída? Não. A jogada do gol do Jogada do construída Nuno pelo é bonita Nuno pra caralho. sem o Verratti. É isso que eu tô falando. A jogada é bonita, mas precisa de alçar na área do Verratti escorar para o Nuno fazer o gol. Se o Verratti não escora, o Nuno não faria o gol. Então, assim, hoje o Vasco depende. E dependente do Você centroavante não é ruim. É o único time que depende do centroavante e você quer botar o centroavante no banco pra começar o jogo. O único time no Você Brasil... imagina você chegar no Botafogo e botar o Igor Jesus no banco pra começar o jogo. Por que vai botar o Igor Jesus no banco? Porra, mas Dependendo da situação. Cantarelli, o cara tem mas 36 anos, Cantarelli. Então tá bom, então o bota cara ele vai no jogar banco. Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão, Então Cantarelli. bota ele É no inevitável. banco. Como é que esse daqui. cara não é pra ser poupado em certos jogos, Não, cara? se for fisicamente a Mas situação... eu tô falando beleza. isso desde o momento 1. Estrategicamente eu sou contra. Pra certas... Fisicamente Irmão, é uma se um coisa, técnico... estrategicamente Aí, eu sou contra. eu já a gente vi. vai chegar e vai falar assim... Eu já vi outros jogadores adversário é grandes serem igual. E não poupados, é mano. todo adversário A igual. estratégia é boa até pra ele chegar jogando. Fisicamente. Pra ele chegar jogando mais inteiro no final, você dosar a minutagem dele. Cara, isso aí é inevitável. O Vasco não tem elenco pra trocar toda hora o Verratti e se ele estourar, Não, é não é de boa. trocar toda Gente, você não hora, tá- mas é que não e outra pode. coisa, a gente Também não... não estourar também. A gente não tá falando... E, cara, por tem exemplo, jogo que o cara não vai jogar. É, E se o Vasco não tiver a bola pra tocar no Verratti, ele não vai fazer nada. O Arrascaeta não é porque importante pra ele vai caralho do fazer gol. Flamengo? Ele não é O que- poupado muitas vezes? Fisicamente, a gente- não é estratégia. Se ele tiver 100%, ele vai jogar. Tá bom, mas... Não, mas a condição do mas a Arrascaeta, gente não tá infelizmente, falando... A tá gente ficando não... tão crônico que daqui a O pouco ele vai ter que ser Verratti o não cara é... pra entrar com 20 minutos. O Verratti Verratti não- não é um centroavante da categoria do Igor Jesus. Não é um centroavante da categoria de um Pedro. Não é um centroavante... Ele é um centroavante fazedor de gol. Concordo. Precisa do Fazedor de coletivo. gol. É por isso que o Igor Jesus nunca vai ser poupado estrategicamente. Porque se o Igor Jesus jogar Botafogo e Goiás no Newton Santos, ele vai jogar, ele vai ser importante. Se ele jogar contra o Palmeiras no Allianz, como jogou ontem, também vai ser importante. Também. Se o Vasco pegasse o jogo contra o Palmeiras ontem, nesse jogo de trocação, não digo nem o Palmeiras de ontem, porque o Palmeiras de ontem tá meio bagunçado. Mas no Palmeiras, no geral, no prime do Palmeiras, o Inter, ele não vai encostar na bola. Dificilmente. E, de novo, eu vou bater nessa tecla. É o menos um. O Carille, eu acho que ele está com dificuldade de conseguir fazer isso. Mas o Carille está tentando fazer que o Vasco não seja cruzamento na área pro Verratti. Ele está botando cada vez mais Ele tá meias no tentando. jogo. É. Ele tá porque o time de uma nota só é O Nuno facilmente Moreira tá tendo marcado. liberdade. O Nuno Moreira Claro. fez pelo menos 3 jogadas individuais Sim. muito boas. A questão é... E é facilmente marcado Quem assim, que- se o Piton não estiver bem, como não esteve no início do ano, não esteve no final do ano passado, é muito difícil o Vasco fazer gol. Se a bola não chegar lá. Porque Agora, ele vai ter que cruzar essa bola na área. o desenvolvimento Eu acho do que isso- Nuno é que- importante E ontem pra ele foi isso. muito bem. Quem? O Piton. Piton foi muito... Não, calma. Muito bem nas assistências. Piton foi bem no segundo tempo no cruzamento do gol. Porque no resto não Isso. foi bem. Não, exato, mas Entendeu? ele fica ali. Mas é porque... ele vai precisar mas cruzar aí a vamos bola lá. na Aí, área, aí a gente vai entrar num dilema agora novo. O Vasco tá jogando com muitos meias, com Coutinho... Por exemplo, ontem o Coutinho e Garré. E aí botando só Paulinho Paula, que não é nem Marcador. segundo volante, e o Hugo Moura, que Moura. é- Acho que o O Garré Garrett tá Moura- separando flanelinha só pro Watson, né? Então, aí a questão é... Pra você liberar os laterais, o que precisa ser feito? Porque ontem, Então, se jogar pra com mim, o Adson- pra mim, o segundo tempo melhorou muito porque Paulo Henrique e Lucas Piton conseguiram chegar mais à linha de fundo com liberdade. Pra mim, o principal fator foi esse. Pra isso acontecer, não precisa de um homem a mais no meio de campo? Pra precisa. correr junto com o Paulinho? Precisa. E aí, quem vai cair? Ontem, diante da partida que eu vi, Tá, mas já foi. Só ontem pra esse mim, ano já quem foi. cairia era o Coutinho. Já foi Hugo Moura e a dupla de Hugo Moura, Cocão,
Já foi Jair Já e foi Tietê. o Hugo Moura e já Tietê. foi Hugo Moura e Tietê. Enfim, tem que decidir quem... Pra mim, é. pra mim, por exemplo, numa partida assim, com mais trocação, o meio de campo do Vasco hoje seria Hugo Moura, Tietê e Paulinho. Eu vejo esse time mais competitivo. E quem no ataque? Aí no ataque quem caiu? O Coutinho, o Garré, entra Adson, Verrete e Nuno Moreira. Você botaria o Coutinho, Paê e Garré no banco. Sim. Mas vai ter se ninguém arrumar, né? Vai aí- ter, O vai ser O armado- problema é... Aí o quem Paulinho vai controla- ser esse cara. O Coutinho não jogou bem novamente. O Coutinho ontem pra mim... O problema é quem vai controlar essa bola Ontem eu senti falta... Ontem de verdade. Tipo assim, eu achei que o jogo estava propenso para um meia se destacar. E ele não jogou não bem. se destacou. O Garré, pra mim, se destacou mais e o Nuno Moreira se destacou mais do que ele. Eu senti essa falta dele. O cara pra segurar essa bola no meio campo aí. Ontem teve uma coisa boa dele. Ele chutou mais pro gol. De fora da área. E isso aí me agradou. Mas eu senti falta de, tipo, dele ser mais incisivo. Dele ser mais participativo no Mas ataque. oscila de... O Coutinho e o Paê são assim, eles oscilam demais. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.